Quem dá glória a Deus? Josué 24:14. Quem achou, diga glória a Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória! Levanta a mão, diga comigo, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode assentar e bater as palmas para Ele bem forte, bem alegre. Podem glorificar a Deus com as palmas. Queridos irmãos e irmãs, eu tenho destacado aqui algumas qualidades de Josué. Hoje estamos numa campanha de salvação familiar. Eu sei que você gostaria que alguém da tua família, depravado, perdido, viciado, estivesse aqui. Mas hoje esta pessoa não está. Hoje. Mas se você colocar no teu coração, se você colocar na tua mente, e você colocar isso definitivamente como um objetivo a se perseguir, Deus não vai deixar a tua família perecer. Deus vai trazer pessoas da tua família que você jamais imaginaria que algum dia pudesse chegar ao conhecimento de Deus. Isso através da fé, porque a Bíblia Sagrada nos orienta: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Qual que é a diferença da declaração de Paulo e Silas para aquele carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a situação de Josué, qual a diferença? Com Josué como general, ele estava preocupado com a boa reputação. Então ele tomava conta de sua família, ele instruía a sua família, ele procurava dar bom testemunho para a sua família, de maneira que ele pudesse ver os seus filhos obedecer a palavra de Deus, para não escandalizar a reputação dele como general. Veja bem, já o carcereiro era ímpio, era gentil, profano, mundano, provavelmente sem nem ter ouvido falar de Deus no mundo. Mas tanto para Josué quanto para o carcereiro houve uma esperança. Para Josué era preciso ele dar o bom testemunho e fazer a parte dele. O carcereiro não. O carcereiro precisava crer no Senhor Jesus, e a partir de quando ele cresce, aí então as promessas viriam sobre a vida dele. É claro, teria a parte do bom comportamento, da boa reputação da parte dele. Mas isso seria depois que ele chegasse ao conhecimento das coisas de Deus através de Jesus. Agora vejamos, irmãos, qual é a nossa orientação, a nossa linha, qual é o nosso comportamento ou a nossa situação. Estamos nós mais perto de Josué ou do carcereiro? Depende. Se for dizer em termos de boa reputação, nós não podemos afrouxar, nós não podemos vacilar, igual Josué não vacilou e não afrouxou. Mas como vivemos num mundo tão bagunçado, nenhum de nós queríamos que os nossos filhos conhecessem o mundo. Mas já começa pela escola, já começa pelo convívio social dos vizinhos,
Já começa, alguém diz, meu filho nunca vai para a escola, tem que ir, mas ainda que não fosse, o teu filho um dia tornar-se independente de você, ele teria que trabalhar, pois lá no trabalho o mundanismo ia pegar teu filho. Pastor, mas então se eu não consigo trabalhar da maneira que Josué trabalhou, pela reputação, colocando o filho no eixo, colocando o filho no caminho, qual seria a minha esperança? A situação do carcereiro. Você acha que o carcereiro, tendo seus filhos, independente da idade, ele tendo seus filhos, ele conseguiria colocar os seus filhos todo no eixo do evangelho, colocar os seus filhos para seguir o evangelho, uma coisa nova, porque esse carcereiro de Filipos certamente não era cristão. Como que ele colocaria a sua família toda no eixo? Difícil demais, difícil demais. Por regra de comportamento, por regra de moral, seria praticamente impossível ele mudar, porque ele teria que começar convertendo a própria mulher dele. A Bíblia não fala nem da mulher, nem dos filhos do carcereiro, mas nós podemos conjecturar que seria difícil ele colocar a mulher dele no caminho. Mas aqui não é seguido de mandamento, é seguido de promessa. Existe uma diferença entre promessa e mandamento. Não é que ele teria que forçar a família a entrar no caminho. Existe uma promessa, crer no Senhor Jesus. E se você crer no Senhor Jesus e insistir fazendo campanha buscando a Deus, muito em breve você verá salvo você e a sua casa na presença do Senhor. Voltemos então à biografia de Josué. Quem é Josué? O nome Josué, Roshea, ou Oséias. A palavra Oséias vem do hebraico salvação. Salvação. O significado da palavra Oséias é salvação. Esse Oséias era um jovem caminhando no meio da peregrinação do deserto. Este é o Oséias, filho de Num, um efraimita, uma das menores tribos de Israel. Este é o Oséias, está por lá, observando Moisés. Quem é Moisés? Coitado do Moisés, né? Coitado do Moisés. Moisés é simplesmente o maior legislador que já existiu, tanto para os judeus, quanto para os árabes, quanto para os cristãos, quanto para qualquer um que tenha noção do direito, de lei. Moisés é o maior. Quem é Moisés? Moisés é um grande general. Moisés é mais do que um rei. Quem é Moisés? Moisés é um profeta. Quem é Moisés? Moisés recebe as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Quem é Moisés? Moisés é um homem que toca com o seu cajado, estendendo para frente, e o seu cajado vira uma serpente. Ele estende de novo, e aquela serpente se transforma num cajado de novo. Quem que é Moisés? Moisés é um homem que toca o seu cajado nas águas do Nilo, e as águas do Nilo viram sangue. Quem que é esse Moisés? Toca o seu cajado no pó da terra e vira piolho. Quem que é esse Moisés? Através desse Moisés, o Egito vive um período de negritude, um período de escuridão. Quem que é esse Moisés? Esse Moisés é o Moisés que através da palavra dele, cresce ulcerações tanto nos homens quanto nos animais. Os primogênitos, tanto os animais quanto o faraó, morrem através da palavra desse homem. Esse homem criou um verdadeiro caos, um verdadeiro pandemônio no Egito. Esse é o Moisés. Coitado do Moisés, instruído em todas as ciências do Egito, tanto as artes marciais, quanto as ciências intelectuais e administrativas, porque o Egito, na época, para quem não sabe, era o centro dos cálculos matemáticos. As pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos era referência em trigonometria, em análise matemática, em cálculos não somente de triângulos, mas em cálculos também da base aritmética do mundo, dos primórdios do mundo. É o Egito. E o Moisés bagunça o Egito inteiro. Olha quem que é esse Moisés. Sem uso de arma, apenas a golpes marciais, ele derruba e mata o egípcio.
Esse é o Moisés. Sabe quem que é esse Moisés? O Moisés é o homem que viu a Deus, a glória de Deus, e viu a manifestação de Deus numa sarça ardente. Esse é o Moisés. Esse é o Moisés que falava com Deus face a face. Esse é o Moisés. Deus levantou um profeta para ele. Deus falou: você é tão grande que eu vou levantar um profeta. Quem eu entendo que tem profeta é Deus. Deus tem profeta. Mas Deus levantou um profeta exclusivo e falou: o seu nome vai ser o seu profeta. É o quê? Esse é o Moisés. Sabe quem que é esse Moisés? Esse é o Moisés que toca o seu cajado no Mar Vermelho. Quem já estudou a geografia daquela região da península do Sinai, daquela região do Oriente Médio, vai entender o que é o Mar Vermelho. É alguém tocar no mar. Você sabe o que é o mar? O que é o fundo do mar? O fundo do mar é vales, depressões, cânions, irregular, totalmente irregular. Tocou no mar apenas com seu cajado, e o nível do mar se nivelou de maneira que as pessoas podiam passar, atravessar, e não pelas montanhas, pelos buracos, pelas depressões, pelo oco, mas como se fosse um tapetão. Esse foi o Moisés. Olha só, amém, 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 amém. Este é o Moisés. Esse é o Moisés. Depois que atravessa do lado de lá, quando alguém reclama que está calor demais, esse é o Moisés que tem uma autoridade de Deus tão grande, e só pede a Deus, e Deus manda uma nuvem para funcionar como ar-condicionado. Esse é o Moisés que, quando está frio à noite, porque existe uma inversão de temperatura no deserto, durante o dia é calor demais e à noite é frio demais. Quando está frio demais, pois Deus se manifesta na forma de uma coluna de fogo. Olha o que é esse homem. Olha quem é esse homem. Esse é o homem que Deus respeitava tanto, que quando Coré, Datã e Abirão se levantaram contra ele, a terra se abriu e engoliu todo mundo. Já pensou? Daí agora, num belo dia, um jovem Oséias, andando faceiro, pensando na vida, que a vida é festa, que a vida é alegria. Está lá ele, esse jovem. De repente Deus seleciona: ei, é você. É você mesmo, Moisés. É você que vai ser o sucessor de Moisés. Ai, 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 ai. Você teria coragem? Se for alguém dizer assim: você vai ser o sucessor do Milton Neves para dirigir Curitiba, alguém vai dizer: coitado do Milton Neves, só tem tamanho. Aí tudo bem. Agora assumir o lugar de Moisés, meu querido. Se a Bíblia diz: não pasme, não te espante, é porque com certeza, mas o Josué se apavorou, se assustou. E agora? O que eu vou fazer? Se assustou, para lá e para cá. Só que tudo isso, antes de Deus falar com ele. Porque quando Deus falou com ele, o medo foi embora, o pânico foi embora, a tristeza, a angústia, a ansiedade, foi tudo embora. Porque ele era um homem que, apesar de inexperiente, acreditava na voz de Deus. Você pode ser pequeno, mas se você acreditar na voz de Deus, Deus te capacita e te torna grande. Esse é Josué. Esse é Josué. Josué era um homem de santificação. Você quer vencer o mundo, quer vencer o pecado, quer trazer a tua família para a igreja? Então você tem que ser uma pessoa de santificação. Amém. Você precisa ser uma pessoa de santificação. Deus vai dizer para Josué: Josué, o negócio é o seguinte, que nem diz o curitibano. É o seguinte, Josué: santificai-vos hoje. Santificai-vos hoje, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué era um homem de santificação.
Pastor, o que é santificação? Santificação no tempo de Josué é diferente de santificação de hoje, pastor. Porque o que significa santificação? Separação. Então quer dizer, Josué era um homem separado da idolatria do Egito, da idolatria dos amorreus, dos heteus, dos heveus, dos girgazeus e de todos os demais povos. Por onde eles passariam, ele tinha que se separar da idolatria desse povo. Por isso que ele era um homem santificado, pastor. Tinha que se separar mesmo. E quem foi que te falou que se você quiser ser uma pessoa de sucesso, você precisa se misturar com o mundo? O que tem de crente que está se misturando com o mundo, se mistura com as músicas mundanas dos crentes mundanos. Não estou dizendo música dos cantores seculares, estou dizendo de crentes mundanos que cantam músicas mundanas e ainda dizem que são hino e vende por hino. Se mistura com os acessos dos vídeos dos pastores pregando suas mensagens mundanas. Alguém diz, pastor, não é mensagem mundana. É mundana sim, então me prove, pastor. Se eles falam de Deus, falam de Jesus, falam do Espírito Santo, falam de vitória, falam disso e falam daquilo, são mundanas. Primeiro ponto, por que são mundanas? A maioria das mensagens dos pregadores de hoje são mundanas, porque pregam um paraíso na terra, mensagens que pregam só o bem-estar e a prosperidade na terra. Isso é mensagem mundana. Pastor, eu pensei que alguma coisa mundana fosse alguma coisa de sexualidade, alguma coisa de podridão, alguma coisa de perversidade, ensinando a mentir, ensinando a roubar. Não, não precisa ser isso. Para uma mensagem ser mundana, basta a mensagem ser focada no mundo. Quando a mensagem bíblica seja extraída da Bíblia por quem quer que seja, que arranca Jesus do centro, coloca o homem no centro, arranca o céu da evidência e coloca a terra na evidência, tem como ser uma mensagem celestial? Não é celestial, é mundana. Você quer conquistar, quer ser grande, quer ser abençoado, santifique a sua vida, separe-se do mundo, separe-se do pecado e você vai crescer na face da terra. Santificação. Santificação. A não ser que você queira ter uma vida próspera, mas tendo fontes mistas. Sabe o que é fontes mistas? Você não precisa se santificar, você pode se misturar com o mundo. E daí, se Deus não te abençoa, você passa a perna num, aleja outro, derruba outro aqui, e daí você vai conquistando seu patrimônio e vai crescendo, mas não é pelo método de Deus, é pelo método que os administradores, os contadores, os políticos e tantos demais bandidos que existem na face da terra conseguem crescer. Esse método é fácil crescer. Eu chamo misto, porque tem pessoas que crescem dessa maneira e ainda querem dizer que são crentes. Deus não está nesse tipo de progresso. Você quer ser abençoado exclusivamente por Deus? Então você não tem nada de jeitinho brasileiro. Tem que ser o jeitinho do céu, do jeito de Deus. E o jeito de Deus é santificação. Oh, glória! Josué era um homem de Bíblia. Era um homem de Bíblia. Oh, pastor, mas naquele tempo nem tinha Bíblia. Depois de 1000 e não sei quantos depois de Cristo é que a Bíblia começou a ser numerada. Queridos irmãos, antes de fechar o cânon sagrado, Deus ele especificou o que seria a palavra de Deus até aquele determinado tempo. É por isso que os 66 livros que estão fechados é o que é, e não precisa acrescentar mais nada. Ah, mas cadê o Apocalipse de Enoque? Ah, cadê as cartas de Tomé? E blá blá blá. Se as pessoas, se a crentalhada passa um sufoco para ler os 66 livros, vai querer achar mais livro para quê? Cheios de heresia, cheios de erros, cheios de contradições teológicas. Não lê nem o que tem, ainda quer procurar outros evangelhos ainda.
nem o que tem disponível. E outra argumentação que eu vos apresento: a Bíblia Sagrada que nós temos, ela já é suficiente para a salvação. Não precisa mais nada. Não há necessidade de você procurar conhecer Jesus no Talmud. Não há necessidade de você procurar conhecer Jesus na doutrina de Buda. Não há necessidade de você conhecer a Jesus até no próprio Alcorão dos muçulmanos. Não há necessidade de você procurar conhecer Jesus na Midrash hebraica. Não há necessidade. Basta você ler essa Bíblia simples, 66 livros, tradução Almeida, revista e corrigida. Isso mesmo, já é o básico, e é mais do que o básico, é o suficiente para você ser uma pessoa abençoada na face da terra. Eis aí o guia, o mapa, o GPS para você ser uma pessoa de sucesso. Está aí, ó, a Bíblia que você tem, e se você quiser, você pode até trazer para a igreja. Se você quiser, você pode até arrancar a poeira dela lá em cima da estante. Se você quiser, você pode até dar uma coladinha naquelas páginas que estão rasgadas debaixo do travesseiro, chega a estar amarelo o Salmo 91. Está aí disponível. R$50 sobra até troco para você comprar e adquirir a palavra de Deus. É verdade. Sabe qual que é a ordem que Deus dá para Josué? Não te apartes deste livro. Que livro que é, pastor? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. 5 livros, o Pentateuco. Ali tem conhecimento de Jesus? Tem. Não, pastor, jamais. Gênesis 3:15. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Já começa ali, já. Tem conhecimento de Deus? Tem. É o eu sou. Eu sou o quê? Quem é o Senhor eu sou? Eu sou o que eu sou. Porque tem gente hoje em dia que está procurando o eu sou da seguinte maneira: ele não quer saber o eu sou, quem o Senhor é, ele quer saber o seguinte: o que o Senhor tem. Sabe por que quer saber o que o Senhor tem? Porque está esperando ganhar. É o filho do sanguessuga. Só vem na igreja para buscar a bênção, não vem para buscar o abençoador. Deus não está dizendo eu sou o que tenho, Ele está dizendo eu sou o que sou. E está escrito aqui nessa palavra, que é ter sucesso, 365 dias de vitória em 2017. Não te apartes da palavra desta lei. Ô glória! Você sabia que Josué, tendo o livro da lei, ele tinha um GPS na mão? Você sabe, vamos primeiramente para a origem da sigla GPS. Global Positioning System. Falei em inglês agora. Sistema de posicionamento global. Moisés tinha o GPS, só que Moisés não tinha baixado a atualização. Por quê, pastor? Por causa da rebeldia do povo. Por causa da dureza do coração do próprio Moisés. Deus não permitiu ser feito o download para atualizar o GPS de Moisés. Moisés recebeu a lei, mas o povo endureceu o coração. Deus falou: Josué, o negócio é o seguinte: eu vou permitir, agora eu vou disponibilizar para você. Você pode fazer o download aí para você atualizar o GPS. É mesmo, senhor? Sim. Ô senhor, qual que é o sinal que o meu GPS está atualizado? Você vai entrar com esse povo na terra prometida. E eu posso falar um segredinho para vocês aqui agora? Josué entrou através desse GPS, essa bússola, este guia que você tem disponível nas suas mãos. Oh meu Deus do céu! Se fosse você, eu pegava a Bíblia agora e dava um beijinho na capa dela aí. Palavra sagrada.
Eu me lembro os crentes antigos eles faziam isso aqui, ó. Pegava a Bíblia, eles levavam a Bíblia desse jeito aqui, assim, ó. No peito aqui, assim, ó. Alguém fosse olhar para o crente com a Bíblia no peito e dizia, lá vai o fanático com o livro preto dele. Colocava a Bíblia aqui no peito. Quem se lembra disso? Quem se lembra? Hoje sabe como é que é a Bíblia hoje? É uma Bíblia desse tamanhozinho, um canivetinho desse tamanhozinho, com a letrinha bem pequenininha, já é para dar desculpa. Ah, não estou conseguindo ver o que está escrito aqui. Desse tamanhozinho a Bíblia, essa Bíblia é tão pequenininha, deixa eu ver onde que ela cabe. Já botou no bolso aqui, ninguém viu. Algum irmão passa por ele, é pai do senhor. Ele não dá paz do senhor. Ele disfarça, não quer dizer que é crente. Que ele tem vergonha dessa palavra. Vai chegar aquele dia lá que Deus vai se envergonhar de você também, crente envergonhadinho. Você tem vergonha? Eu não tenho, pastor. Você não tem? Então levanta a rapadura aí, desse tamanho. Levanta a Bíblia, levanta. Levanta para o céu aí, levanta. Levanta a tua palavra. Levanta. Exalta o nome de Jesus. Exalta Ele. Levanta essa Bíblia. Levanta essa palavra que Deus colocou na tua mão. Que coisa maravilhosa. Tem algum glória a Deus em Curitiba aí? Tem aleluia? Porque Josué era um homem de santificação e era um homem de Bíblia. O que a Bíblia é chamada? É chamada de palavra de Deus. Então, porque ele era um homem de santificação, era um homem que andava com a palavra de Deus, automaticamente ele também era um homem de palavra. Josué era um homem de palavra. Se diz para mim, pastor, todo mundo é de palavra. Porque o que vai formar a palavra? Letra mais letra vai formar uma sílaba. Sílaba mais sílaba vai formar uma palavra. Todo mundo é de palavra. A nossa forma de se comunicar é palavra. Os presidentes, até os ex-presidentes do Brasil, o barbudo e o sem barba eram de palavra. O pessoal lá da esplanada dos ministérios são de palavra. Os deputados, vereador, prefeito, governador são todos de palavra. Porque eles falam bastante, são pessoas de palavra. Eu não estou dizendo nesse sentido que Josué era de palavra. Uma coisa é você falar uma palavra, e outra coisa é você falar a palavra e arrancar a palavra depois que você falou. E há três coisas que não voltam atrás: a oportunidade perdida, a flecha lançada e a palavra dita. Quando Josué falava uma palavra, ele era homem para sustentar a palavra que ele falava. Ele era um homem de palavra. Eu vou te dar alguns exemplos aqui que ele era um homem de palavra. Com ele era tão sim, sim, não, não, que certa feita, uma prostituta de Jericó acomodou 2 espias para que não fossem mortos pelo exército de Jericó. E foi feita uma promessa para ela, pelos 2 espias, que a casa dela seria poupada. Qual seria o sinal? Uma fita vermelha, uma fita de escarlate na porta, identificaria que aquela seria a mulher a ser poupada. Quem prometeu não foi nem Josué, foram os 2 espias. Mas, tem um detalhe. Como os espias apresentaram a Josué a situação, e Josué era um homem justo e um homem de palavra, quando eles conquistaram a Jericó, eles pouparam a casa e a família de Rabi. Sabe por quê? Porque Josué era um homem de palavra. Quando Caleb, o último a conquistar a sua porção territorial, falou a Josué: eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Foi prometido a mim há mais de 40 anos, na tua presença e na presença do servo de Deus chamado Moisés. E aqui estamos nós. Eis ali a porção que Deus tem me dado. Me abençoa e eu conquistarei aquela terra. Josué sabia que não dependia muito dele.
Josué sabia que não dependia muito dele permitir ou negar, porque tinha gente habitando, e não era gente pequenininha de 1,70 m, 1,92 m ou 1,98 m, que nem o pastor Milton, não. Eram gigantes, os descendentes de Enaque, o vale do Refaim, o vale dos gigantes. Mas como Josué era um homem de palavra, ele abençoou a Caleb e falou: vai, porque você vai conquistar. Não foi eu que te prometi, nem foi Moisés. Pode receber essa bênção, porque é Deus que te prometeu. E Caleb foi e conquistou. Sabe por quê? Porque Josué era um homem de palavra. Era um homem de palavra. Ah, meu Deus. E o que tem de crente hoje que não honra a palavra? Ele falou a palavra há 10 minutos atrás, já não dá para você colocar no papel. Ele falou a palavra ontem, você pergunta para ele hoje, por amnésia convencional, ele diz: eu não me lembro. Você pergunta para ela: você se lembra que você prometeu isso, aquilo? Ah, meu Deus, acho que é a idade. 18 anos é a idade. É Deus perguntando na hora da prova. Deus coloca o camarada, sabe, os antigos chamavam aquele fogo grande borraio. Lembra desse tempo, pastor? Burraio. Quem lembra dessa palavra? Burraio. Não sei de onde que minha avó arrancou essa palavra, Jesus. A hora que Deus prova o crente, a hora que ele se esquece do que ele prometeu para Deus, Deus chega a ele no burraio, esquenta ele. Você prometeu, você lembra que você prometeu? O Senhor, eu não lembro. Ah, você não lembra? Deus dá mais uma chegadinha no fogo, daí começa a lembrar. Josué não tinha esse problema, porque ele era um homem de palavra. Tem uns crentes aí, eu falo isso mesmo, falo, até da dor de ouvido, até a pulga saltar para fora do ouvido eu falo. Tem uma crentalhada que antes do batismo era santinho, dizia que ia guardar a doutrina, ia guardar a palavra de Deus, se batizou num dia, no outro já começou a dizer doutrina de homem, doutrina de Davi Miranda, exagero de pastor, blá 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 teológico e não sei o que. Depois começa a ficar aí doente, com dor de barriga, dor de cabeça, atribulado, tudo lascado, não sabe o que está acontecendo. Eu vou dizer o que é: seja um crente de palavra e honre o que você prometeu para Deus. Honre o que você prometeu para Deus. Quem dá glória a Deus? Só tem um detalhe: para ser de palavra, tem que aguentar o rojão, que nem diz o pessoal lá de Santa Catarina. Tem que aguentar a consequência. E para aguentar a consequência não é qualquer um. Josué era um homem também de coragem. Josué era um homem de coragem. Olha a coragem dele. Conquistar Jericó. Alguém diz: pastor, conquistar Jericó, cidade fortificada, cidade de muralhas. Meu Deus, pastor, tem que ser um homem de muita coragem. Só que a coragem dele não era uma coragem cega. Tem pessoa que tem coragem, mas é uma coragem cega. Ele é corajoso, mas ele vai para a batalha, ele vai todo desordenado e volta envergonhado. Isso quando ele não apanha bastante, ainda volta morto ainda. Josué era um homem que tinha uma coragem organizada. Vou dar um exemplo bem simples. Ele estava no Jordão, a próxima cidade, o GPS marcando: a 500 metros, vire à direita, mas você terá que passar por Jericó. Ele coloca a mão na cabeça, dá uma coçadinha: a arca do concerto aí, tá? O sacerdote tem santificação, sim, a gente obedeceu a palavra. Tem algum desvio? Não. E agora? E agora nós vamos ter que pedir licença para nós passar. E se eles não der licença, aí nós vamos ter que passar por cima. Os demônios que estão trancando na sua vida, a tua casa, a tua família, se eles não saírem da frente, eles vão ser atropelados nessa manhã. Se prepare, hein? Se prepare. Você está com a vida no altar? Se prepare. Xarabacanda labasteia. E o GPS está funcionando.
Tem crente que o GPS dele funciona tanto que ele lê a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, ainda tem sede, que ainda sonha que está lendo a Bíblia. Por exemplo, a coragem dele era uma coragem funcional. Porque é uma coragem do tudo ou nada. Ou a gente passa por Jericó, ou a nossa missão de conquistar a terra prometida já está fracassada na fonte, na raiz. Alguém pergunta para mim, pastor, eu preciso chegar no céu. Quem quer chegar no céu? Quem quer? Daí você me faz uma pergunta, pastor, aqui no meu GPS, aqui na Bíblia está dizendo, no mundo tereis aflições. Então nós vamos ter perigo, aflição, tribulação, perseguição pela frente. Está certo esse GPS? Não tem nenhum atalho, pastor? Não tem atalho. Posso falar a verdade? Eu não quero desanimar. O GPS está certo. O GPS está certo. Pastor, tem como fazer uma atualização? Pode fazer. Vai para a oração, pede para Deus revelar. Sabe o que Deus vai revelar? Deus vai revelar dizendo, não pasme, não te espante, porque eu sou contigo. Mas tem tribulação no caminho. Tem tribulação, mas eu sou contigo. Oh, glória! Dai glória a Deus, igreja. Josué era um homem de coragem. Olha a coragem dele. Primeiro ele ultrapassa as fronteiras militares de Jericó. Mas a conquista dele é maior. Diga para o seu irmão aí, a sua conquista é maior do que você pensa. Eu não gosto de falar isso, mas é o Espírito Santo que me tocou aqui para mim dizer, para você dizer. Não para por Jericó, senão ele ia conquistar uma cidade fortificada, ia ficar por ali mesmo. Tem crente que ele conquistou um dom de Deus, conquistou uma casa na igreja, conquistou um casamento na igreja, ele conquistou uma esposa bonita, que maravilha. Ou ela conquistou um esposo bonito, trabalhador, honesto, e em alguns casos até um esposo rico. E parou por ali, abandonou Jesus, ficou sossegado, parou em Jericó. Você não pode parar em Jericó, você tem que chegar até na terra prometida. Parou de vir na igreja, parou de fazer campanha, parou de se santificar. Alguém aí dá glória a Deus? Agora, a coragem dele vai ser testada. Porque ele vai passar por uma região, um país, o país chamado Ai. Já dá até para você dizer o nome. Ai, Ai mesmo. Porque a cidade chamada Ai, sabe o significado da palavra Ai? Posso dizer para você? Monte de lixo. Nós vemos Abraão entre Betel e Ai. E quero que você entenda bem essa palavra. Sempre nas decisões da tua vida, você vai estar no meio. A tua direita estará Betel e a tua esquerda estará Ai. Ou seja, Betel do hebraico significa casa de Deus. Sempre você terá do lado a casa de Deus e do outro Ai, ou seja, um monte de lixo. Porque você vai ter que escolher. Muitas pessoas escolheram um monte de lixo, escolheram o pecado, a prostituição, escolheram o comodismo, escolheram a mentira e estão pagando alto preço por isso. Mas nesta manhã Deus levantou um povo que não escolheu um monte de lixo, escolheu a casa de Deus, escolheu a glória de Deus, escolheu a presença de Deus. Ah, meu Deus amado. Lá vai o Senhor general Josué, caminhando em direção de Ai. Daqui a pouco está em Ai, daqui a pouco Ai, Ai mesmo. Que aparece um cabeça de bagre chamado Acã. Eu posso dizer isso com propriedade, porque é um cabeça de bagre mesmo. Sempre tem que ter um cabeça de bagre no nosso meio mesmo. O cabeça de bagre que foi esconder a capa babilônica na sua tenda. Pecado escondido. Aí o general Josué vai fazer o quê? Ô pessoal, o negócio é o seguinte. Sei não, acho que é melhor a gente voltar para Jericó, voltar ao Jordão,
ficar estabelecido ali com a tribo de Rúben. Qualquer coisa a gente volta o deserto inteiro. A gente volta lá para o Egito. Vocês não estavam com saudade da cebola, dos pepinos, dos melão do Egito? A gente volta para lá. A gente se humilha. Fazer o quê? Tudo bem. Ou a gente vai descobrir o que está acontecendo de errado. O que é mais barato? Voltar atrás. É mais fácil. Desanimar. Ficar com o beiço desse tamanho, jururu, coçando a cabeça e dizendo: meu Deus, o que aconteceu? Eu nasci para sofrer. Vou desanimar, vou entregar minha carteirinha. Vou parar de ser crente. Já sei, vou para outro ministério, que tem a doutrina mais suave. É mais fácil, não? O Josué é corajoso. Eu posso dizer isso aqui, o que diz o pessoal lá do Nordeste: cabra macho. Quer saber? Eu vou buscar Deus, Deus vai me dar direção. Deus vai mostrar o que está acontecendo. E Deus mostrou. Você quer saber, Josué? O que você está chorando aí, rapaz? Senhor, é que nós perdemos a... Ah, o que é isso? Você não sabe não por que vocês estão perdendo a batalha? Não foi eu que te chamei? Está cheio de crente dizendo: ah, meu Deus, o que é isso? Ai, misericórdia. E já começa a se fazer tanto tipo de pergunta. Por exemplo, até quem que nasceu primeiro, se é a galinha ou o ovo. Começa a se perguntar: meu Deus, misericórdia, aonde está Deus? Aonde está isso? Cadê o poder da Bíblia? Cadê o poder da Bíblia? Nada, rapaz. Vai descobrir onde que está o teu pecado escondido. Vai confessar, que você vai ver que Deus vai fazer as coisas de mudança acontecer. Vai confessar o pecado, rapaz. Você não está vendo que tem pecado escondido, Josué? Ah, tem pecado escondido. Então mostra para mim, Senhor. Me dá estratégia. Ele era corajoso. Ele foi até o fim, até achar onde que estavam os pecados escondidos. Ô pastor, mas isso é bíblico, é bíblico. Lembra-te onde caíste e arrepende-te. Ah, porque a culpa é do PT, do PCdoB, do PSDB, do PPP. É nada. É nada. A situação de estagnação, de paralisação de crescimento em nossa vida, está basicamente em duas situações. Ou Deus está nos provando para nos colocar num plano melhor, ou é o pecado mesmo. Ah, pastor, o que eu faço com o pecado? Ah, eu vou te ensinar então. Já que você chegou ontem na igreja, eu vou ensinar então o que faz com o pecado. Você confessa e deixa e você alcançará misericórdia. Vou ensinar só uma vez, tá? Cadê o glória a Deus de Curitiba? Josué tem coragem. Vem cá, chama casa por casa, filho por filho, descendência por descendência. É você, Acã, filho de Carme. Vem cá. Pastor, o que o Josué fez? Vamos pular essa parte, né? Vamos pular essa parte, pastor, porque eu nem quero saber o que ele fez. Você nem quer saber, né? Tem gente que a hora que o negócio é pecado, ele fala: não, vamos passar a mão, vamos pular essa parte. É por isso que Satanás está fazendo uma bagunça com a igreja brasileira. É porque não se toca com o assunto. O que fazer então, pastor? O que fazer? Extirpar o pecado, acabar com o pecado e com todas as situações que levam aos embaraços do pecado. Ponto, acabou. Ei, e o que vai ganhar com isso? Ai, blá blá blá, o que vai ganhar com isso? Santificação. Deus vai voltar a operar, Deus vai voltar a fazer glória e maravilha em nosso meio, através do pecado sair. Ô glória! Quem está gostando muito aí, dá glória a Deus. Quem está gostando pouco, fica quieto. Josué é o homem que reparte as terras entre as 12 tribos. Ah, pastor, mas isso não precisa ter coragem. Não precisa, é que você não conhecia o povo de Israel para fazer contenda. Tem que ter coragem, não pouca. Olha, esse termo de terra é teu. É isso aí mesmo. Ah, tá bom.
Era um homem de coragem. Quem dá glória a Deus? Pastor, mas como é que ele conseguia isso? Repartir as terras, conduzir esse povo rebelde, atribulado. Como é que não deu infarto nesse homem? A maioria dos líderes hoje, gerentes, supervisores, coordenadores, diretores de grandes empresas e de grandes repartições públicas e privadas, eles não aguentam a pressão. Qualquer coisinha já dá um infarto, qualquer coisinha já está no cardiologista. Isso alguns que não ficam loucos da cabeça. Pastor, como é que o Josué não ficou louco, aquele povo atribulado que deixou Moisés? Eu não sei se Moisés tinha cabelo, se ele era careca ou se o cabelo dele ficou branco. Como é que o Josué vencia? Eu vou dizer como é que ele vencia. Quando ele estava numa batalha na região de Gibeon, a batalha estava sendo decisiva, e daí daqui a pouco começou a vir a noite. Ele imaginou que ia anoitecer e iam perder a batalha porque ele não conhecia o terreno. Ele pede para Deus: o sol para em Hebron e a lua em Aijalon. Mas como é que o sol para em Hebron e a lua em Aijalon? Josué era um homem de oração. Você quer ter sucesso na sua vida, na sua empresa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança? Seja um crente de oração. Seja um crente que ora. Oh, glória. Para mim finalizar, Josué era um homem de atitude. De atitude. Sabe o que é ser alguém de atitude? É alguém que define no seu coração um propósito, mas nem que o pau caia a folha. Mas nem que tudo vire do lado avesso. O cidadão do céu descrito em Salmos diz isso: aquele que mesmo com dano seu, quando jura, não volta atrás. Ele era um homem de atitude. Sabe o que ele falou? Agora nós vamos voltar para a leitura bíblica. Se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vós servais. Se os deuses que serviram vossos pais que estavam além do rio, lá no Egito, ou no deserto, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais agora. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, eu tenho uma coisinha para te explicar ainda nessa parte. Calma. Ele falou o que aqui? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso dizer por que acontece muitos problemas na vida espiritual dos crentes modernos? Porque eles não têm o propósito de Josué. Alguém diz: não, pastor, eles querem servir ao Senhor. Não. Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitos crentes modernos hoje não querem servir ao Senhor, quer ser servido pelo Senhor. Ah, você já entendeu a diferença? Josué não disse: eu e minha casa seremos servidos pelo Senhor. Não. Você ser servido por Deus é o seguinte: é você imaginar que Deus é um garçom, ou que ele é teu auxiliar de padaria, ou que ele é teu engraxate, ou que ele é o teu provedor barato, que ele é um agiota, ou que você pode fazer negócio com ele, e a hora que ele não fizer, você vira o beiço, você vira o rosto, você endurece o pescoço, e você já murmura: ah, porque eu vou para o mundo, como se você estivesse em Marte. Não, senhor. Josué era um homem de atitude, e definiu: eu e minha casa. A Bíblia nem vai mostrar o nome nem da esposa, nem dele, nem dos filhos dele. Foi mantido tudo em anonimato. Não, eu não vou fazer nada aqui para exaltar o meu sobrenome, o sobrenome da minha família. Não. Nós não estamos aqui para ser servido. Nós estamos aqui na frente desse povo porque nós vamos servir ao Senhor. Você quer ser abençoado?
Você quer ser abençoado? Esteja disposto a servir ao Senhor. Esteja disposto a ser servo do Senhor. Servir ao Senhor. Aí me chega os bandidos dos teólogos da teologia da prosperidade dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, esquecendo o contexto da situação que Paulo aplicou em Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. Eu posso um Rolls Royce. Eu posso um apartamento de cobertura nas praias de Caiobá, naquele que me fortalece. Eu posso exibir uma camisa da mais cara, da Lacoste Chemise, marca francesa. Eu posso um perfume Ferrari Blanc, assinado por Fittipaldi, sob encomenda, naquele que me fortalece. Eu posso gastar meu dinheiro no shopping todos os dias da semana, naquele que me fortalece. Eu posso comer só filé mignon e picanha, naquele que me fortalece. Pelo amor de Deus, quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele falou, eu aprendi a passar fome, eu aprendi a passar frio, eu aprendi a passar dificuldade, aprendi a viver com abundância e com todas as condições, porque sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele servia a Deus, não era servido por Deus apenas. Fiquem de pé.